Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao 12º episódio da websérie sobre tráfico de pessoas do Projeto Liberdade no Ar, em parceria com a Asbrad e a Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. É com intensa satisfação que anuncio que hoje vamos discutir as possibilidades do sistema financeiro colaborar com o combate ao tráfico de pessoas. O episódio se chama Follow the Money, porque nós podemos intuir que se o tráfico de pessoas é tão lucrativo, alguém está ganhando dinheiro com isso e muito dinheiro. E o sistema financeiro tem sim algo a revelar sobre esse assunto. Para o episódio de hoje, contaremos com 2 expoentes na temática. O primeiro, conhecido jornalista especializado em questões relacionadas com o trabalho escravo, Leonardo Sakamoto, da Repórter Brasil. E a segunda, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Cristiane Vieira Nogueira, com extensa obra na Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAET, do Ministério Público do Trabalho. É um prazer, então, dar as boas-vindas a todos, mas antes de chamar os nossos convidados, vamos apresentar uma pílula do conhecimento. Dessa vez, formulada por 2 colaboradoras do Centro Universitário Uniamérica, as professoras Maria Madalena Esteves e Luciana Aparecida Lotto. Segue, então, a pílula do conhecimento. Olá, meu nome é Luciana, agradeço o convite da Asbrad, do MPT. Eu pesquiso trabalho escravo desde 2005, quando fui fazer a dissertação no mestrado. Estou atualizando uma obra agora, que sai agora em julho, Ação Civil Pública no Trabalho Escravo no Brasil. Vou falar um pouquinho de algumas atualidades, né? O que a gente pode perceber, infelizmente, é ainda a presença de mão de obra de trabalho escravo indígena. O que aconteceu em Santa Catarina em 2014, nas fazendas de colheita de maçã, no Rio Grande do Sul, colheita de caqui em 2017, em São Paulo, em 2019, em São José dos Campos, com relação ao trabalho doméstico, e plantio de mandioca em Mato Grosso do Sul, agora em 2020. Outra atualização foi sobre a Lei do Migrante, de 2017, que veio beneficiar os imigrantes indocumentados. Eles conseguem autorização de residência. E outra novidade que é a atualidade, né, é o trabalho escravo contemporâneo na área digital, cujo nome todo mundo se reporta, já tem conhecimento do que é o teletrabalho, muito falado. E segundo a OIT, agora dia 13 de fevereiro de 2021, o trabalho em domicílio, incluso o teletrabalho, eles estão preocupados com o presenteísmo, o que acontece, jornada exaustiva, as pessoas estão iniciando, mas não tem tempo para terminar o trabalho. Isso está prejudicando a saúde, o lazer, a relação com a família, e sobre esse assunto tem muitos estudiosos nessa área, né? Com relação à obra, eu tenho um capítulo específico de dados estatísticos, então eu vou me reportar somente à lista suja. Em 2005, nós tivemos o estado do Pará em primeiro lugar, Maranhão e Bahia. Em 2014, a lista suja foi em primeiro lugar de novo Pará, segundo Minas Gerais e Mato Grosso. De 2014 até 2020, a maior incidência foi o estado de Minas Gerais, seguido do Pará e Bahia. Dentro do campo de atuação do trabalho escravo contemporâneo, o maior índice até 2012 foi na área rural, de 2012 a 2017 foi para a área urbana, com os casos conhecidos de oficinas de costura, construção civil, e de 2017 para cá voltou para a área de concentração da área rural. Tem um dado estatístico extremamente importante que foi divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes com relação ao tráfico de pessoas. Nas modalidades, dentre elas, trabalho escravo, há uma incidência de 34%. Por fim, temos que lembrar que o Brasil completou 520 anos de descobrimento
e 133 anos de abolição da escravatura. Infelizmente, a nossa sociedade ainda continua com a cultura escravocrata. Poderíamos finalizar com a frase do Nelson Mandela: como escravidão e apartheid, a pobreza não é natural, é criada pela humanidade e por ela deve ser superada. Obrigada. Olá, eu sou Maria Madalena Esteves, professora do curso de Direito do Centro Universitário Uniamérica em Foz do Iguaçu, nossa tríplice fronteira. E honrada e feliz em participar dessa pílula de conhecimento da websérie Liberdade no Ar. Hoje trago aqui o conceito e a dica de um livro, Reificação, de Axel Honneth. Esse autor, que já tem um livro sobre a luta por reconhecimento, no qual ele trata os conflitos sociais, nesse livro ele atualiza o conceito de reificação e ele coloca como a reificação como um esquecimento de reconhecimento. É como se nós, por um lapso, esquecêssemos de reconhecer o fator humano. O que pode acontecer na relação consigo mesmo, na relação com o outro e até mesmo na relação com o ambiente que nos circunda, com o ambiente natural. Ele diz que esse esquecimento do reconhecimento pode acontecer por duas situações. Ou por práticas sociais que favorecem, fomentam e até mesmo ensinam que a gente deve esquecer de reconhecer o outro. Ou por práticas sociais que autorizam, que fomentam que a gente até reconheça, mas em razão da pessoa se adequar a determinada tipificação, a gente poderia então esquecer esse reconhecimento. Ou seja, num momento eu nem mesmo reconheço a dignidade do outro, ou em outro momento eu reconheço, mas sou autorizado a esquecer. É como se o fato, por exemplo, da pessoa pertencer a determinada raça me autorizasse a instrumentalizá-la. Ou como se eu achasse que a pessoa, por ser de determinado gênero, não merece reconhecimento, respeito ou dignidade. Então fica aqui a dica do livro e com ele a reflexão. Que práticas são essas que autorizam ou que educam ou que facilitam o esquecimento do reconhecimento do fator humano? Principalmente no tráfico de pessoas, onde há uma desumanização patente. Que práticas são essas em que levam meninas a acharem que está tudo certo de oferecer o seu corpo em troca de alimento? Ou uma pessoa achar que pode submeter seus empregados a condições degradantes de trabalho análogo à escravidão? E a segunda reflexão que eu gostaria de propor é que práticas sociais nós podemos construir para fomentar, para ajudar a gente a lembrar de nos reconhecermos como seres humanos, reconhecer os outros como seres humanos e dar a devida dignidade, respeitar a dignidade do mundo que nos circunda. É isso, agradeço a atenção e até a próxima. 30 bilhões de dólares por ano. Esse é o montante estimado movimentado pelo tráfico de pessoas, segundo a UNODC. Mas se nós somarmos os 30 bilhões com os 120 bilhões de lucro que gera o trabalho escravo, aí somamos a importância de aproximadamente 150 bilhões de produto do crime por ano. Não é possível que esse dinheiro não deixe rastro. E existem, inclusive, iniciativas para somar o setor financeiro na luta contra o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. A exemplo do movimento Finanças contra a Escravidão, o FAST. Sobre esse tema e as possibilidades que ele nos oferece, é o programa de hoje, e eu gostaria de convidar o célebre jornalista Leonardo Sakamoto para nos brindar com algumas reflexões sobre esse tema. Leonardo Sakamoto, seja muito bem-vindo à websérie sobre tráfico de pessoas do Projeto Liberdade no Ar e da Asbrad. Bem, boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite para estar batendo um papo com vocês aqui na noite fria de terça-feira, se você está no centro-sul do país.
agradecer pelo célebre por parte da Cristiane, na verdade, mas poderia falar o chato jornalista, né? Porque acho que o jornalista, pelo menos a gente tem que ser chato nessa vida, né? Para poder apurar, para poder obter informação. Então, eu não sei se é célebre, mas certamente chato é. Eu, para quem não me conhece, sou coordenador geral, sou diretor da organização Repórter Brasil, que está há 20 anos atuando contra o trabalho escravo e tráfico de seres humanos. Sou colunista do UOL, professor de jornalismo na PUC de São Paulo, doutor em ciência política e pesquisador. Então, e eu atuo, né, desde 99 na questão do trabalho escravo contemporâneo. Eu vou falar hoje, aqui, aproveitando o tema, né, desse importante encontro, eu vou falar sobre a questão dos lucros e de como, como o mundo, né, tem combatido os lucros, né, os lucros fáceis, o dinheiro que provém do trabalho escravo contemporâneo e tráfico de seres humanos. Eu vou começar, na verdade, falando um pouco do Brasil, porque é o seguinte, o Brasil ele é considerado uma referência no combate ao trabalho escravo, no combate ao tráfico de seres humanos, mesmo com todos os problemas que está aí, tá ok? É ainda referência. A gente é um sistema que, acho que vocês sabem, então careca de saber, foi criado em 95, né, um sistema público de combate ao trabalho escravo, a partir do lançamento, da criação em maio daquele ano, dos grupos móveis de fiscalização, compostos por auditores fiscais de trabalho, procuradores de trabalho, procuradores da República, policiais federais, policiais rodoviários federais, defensores públicos da União, entre outros atores que eventualmente também participam, policiais militares, civis, entre tantas outras instituições que acabam participando dessas ações, que checam denúncias, resgatam trabalhadores, fazendo com que eles recebam salários, mas também com que informações sejam geradas. E é por isso que o Brasil está, digamos, muito à frente de outras nações com relação à capacidade de atuar no setor econômico, no setor financeiro, no setor produtivo para combater trabalho escravo, para combater o tráfico de seres humanos. Porque nós temos informação gerada na base, nós temos informação primária que advém de libertações, ou seja, da constatação do crime. A constatação do crime de trabalho escravo, o resgate de trabalhadores, né, ele não é o fim de um processo, mas ele é um começo de um longo processo de responsabilização. Não apenas porque o Ministério Público do Trabalho vai mover importantes ações civis públicas contra aquele empresário, né, aquele empregador que utilizou esse tipo de mão de obra, mas também contra os seus parceiros comerciais, os seus financiadores, os seus clientes e por aí vai. E que a Cris vai daqui a pouco falar muito melhor do que eu. Mas também porque aquela informação gerada que levou ao longo dos anos a criação de um importante instrumento que é a base, né, de todo o trabalho junto ao setor empresarial no Brasil, que é a lista suja do trabalho escravo, o cadastro de empregadores flagrados com mão de obra análoga à de escravo, né? Esse cadastro, essa lista suja, ela é a base de tudo, ou seja, é o governo brasileiro deixando claro que que esses empresários, que esses nomes foram flagrados com trabalho escravo e que, por conta disso, eles têm um passivo, né? Eu vou passar adiante, se a gente tivesse mais tempo, eu ia até contar caso a caso dessas fotos e a questão econômica por trás delas, né? Mas eu vou direto a um ponto aqui, vamos direto, próximo aqui, isso aqui, né? A portaria 1234, a primeira portaria de 17 de novembro de 2003, que deu origem à lista suja, obrigando o encaminhamento dela para uma série de órgãos públicos. E aqui, logo na sequência, né, você tem uma portaria do ministro da Integração Nacional, na época era o ex-governador Ciro Gomes, determinando que os fundos públicos, fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, utilizassem a lista suja para a realização de negócios. Esse foi o primeiro instrumento no Brasil, após a lista suja garantir informação de qualidade para que o setor financeiro, o setor produtivo pudesse adotar suas políticas de responsabilidade social empresarial ou
que hoje entrariam na categoria de políticas ESG, né? Environment, Social and Governance, ou seja, meio ambiente, social e governança das empresas, né? Essa foi a primeira portaria baseada na informação fornecida pela lista, que passou a adotar um comportamento, e aqui no caso é só conceder acesso a esses fundos para quem não estivesse na lista suja do trabalho escravo. Ao longo dos anos, isso foi sendo ampliado, bancos foram adotando lentamente, de uma forma pontual, esses critérios e essas políticas, mas a sociedade civil também utilizou-se dessas informações da lista suja de trabalho escravo, que ainda é atualizada a cada 6 meses pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, hoje no Ministério da Economia, né, e dando transparência a quem foi flagrado com trabalho escravo e teve seu direito de defesa administrativa em 2 instâncias e teve seu nome confirmado, né? Então, essas informações foram usadas ao longo do tempo pela sociedade civil, pelo setor empresarial, para tentar entender melhor os seus negócios. A Repórter Brasil, a organização que eu coordeno, desde 2003, né, ou seja, há 18 anos, nós fazemos, acho que alguns já viram esses mapas, estão cansados de ver, nós fazemos estudos de cadeia produtiva, nós rastreamos o fluxo de produtos que são oriundos de fazendas com a da lista suja do trabalho escravo, mas também envolvidas em tráfico, envolvidas em desmatamento, em danos a populações indígenas e por aí vai. As bolinhas vermelhas são fazendas que passaram pela lista suja, azuis empresas intermediárias, amarelo varejo, preto exportação. Isso aqui são dados antigos, dados de 2004 na soja, dados de 2004 no algodão. Veja que estamos falando de pluma, não estamos nem falando de trabalho escravo nas confecções, estamos falando do fluxo da pluma, ou seja, da matéria-prima. No caso de carvão, uma única carvoaria no Mato Grosso, mandando carvão, que é matéria-prima para o ferro gusa, que é matéria-prima para o aço, que é matéria-prima para peças automobilísticas distribuídas dentro e fora do Brasil. Aí temos o gado, é claro que historicamente é o setor econômico que mais se utilizou de mão de obra análoga de escravo no Brasil desde 95. Entre esses 56 mil libertados do trabalho escravo, boa parte delas estava no gado, e é claro que isso gera uma rede muito grande. Só do ano de 2004, fazendas, frigoríficos, mercados e por aí vai. O que acontece é que, além que esses dados da lista suja, a partir do momento que empresas começam a entender melhor as suas cadeias produtivas, elas começam a cortar a comercialização ou suspender comercialização ou aumentar o custo do dinheiro para parceiros que acabam sendo flagrados com trabalho escravo como forma de pressionar, né? Às vezes não funciona um corte, porque isso pode gerar um desemprego geral numa área, mas funciona uma pressão econômica. Às vezes o corte é a melhor coisa a ser feita, tem caso a caso. Tivemos casos, por exemplo, de uma empresa de energia que entrou na lista suja do trabalho escravo e caiu 5,32%. Ela entrou no dia 31 de dezembro de 2009 e na primeira semana de janeiro de 2010, quando a Bolsa abriu, ela despencou aqui em Nova York. Poderia mostrar muitos outros casos semelhantes, mas isso mostra como o setor econômico no Brasil passou a ver a lista suja, passou a ver a informação fornecida como uma forma de se proteger desse tipo de problema. É claro que eu não estou falando que o sistema produtivo é bom ou ruim, né? Eu não estou entrando nessa questão moral, estou entrando numa questão bastante prática. Isso aqui significa gerenciamento do risco, né, para garantir que a marca não sofra um impacto, né? Em 2010, houve uma resolução do Banco Central 3876 vedando concessão de crédito rural a pessoas físicas e jurídicas inscritas na lista suja do trabalho escravo, né, de 22 de junho de 2010, assinado pelo Henrique Meirelles. Isso aqui ainda está valendo e até o Ministério Público do Trabalho pode falar, porque alguns bancos utilizavam isso e cortavam crédito, mas não cortavam em todos os casos, né? Cortavam os casos, em outros casos não. O Ministério Público até entrou com isso, cobrando um comportamento mais linear dos bancos. Depois disso, isso aqui foi um dos primeiros atos, depois daquele do Ministério da Integração Nacional, esses são os primeiros atos em que você faz uma regulação, você cria um instrumento de Estado para fazer com que o setor financeiro se comporte de determinada maneira para ajudar a combater o trabalho escravo e efetivar os direitos humanos. Uma outra portaria de 25 de abril de 2014 dispõe diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação da política de responsabilidade socioambiental por instituições financeiras e demais instituições, e também isso aqui também trata da questão do trabalho escravo, né, inclui também e é bastante importante.
Quem não conhece a lista suja, está lá, pode estar para ser consultada, isso aí é aberto. Eu estou caminhando para o final, né, mas o ponto é o seguinte, é claro que eu poderia ficar falando aqui durante um tempão com vocês sobre tudo isso, poderia falar com vocês durante horas, e aliás, peço desculpas demais para a intérprete de Libras, porque eu estou falando rápido, né, o que deve estar deixando ela bastante desesperada com isso, peço desculpas, mas é que é muita coisa e pouco tempo. O Brasil avançou muito, para finalizar, o Brasil avançou muito no combate ao trabalho escravo, através exatamente da disponibilização de informação de qualidade às pessoas, né? Ou seja, garantir informação para o setor produtivo para que ele tomasse medidas. Alguns tomaram, outros não, muitos tomaram depois que tiveram seus nomes envolvidos e tiveram risco de perder contrato. Os bancos começaram a adotar no Brasil processos, né, e foram evoluindo. Quando a lista suja foi suspensa em 2014, os bancos acabaram copiando uma coisa que a Repórter Brasil fez, que é começar a pedir uma versão da lista suja via lei de acesso à informação. Então, muitos bancos começaram a pedir, repito, não porque eles sejam bonzinhos ou não, mas porque isso garante análise de risco socioambiental para eles, né? Então é o seguinte, eu queria terminar dizendo o seguinte, é claro que o sistema brasileiro ele não é perfeito, mas ele é considerado uma referência exatamente pela informação de qualidade que ela é disponibilizada pelos atores públicos e, por conta disso, sofrem ataques muito grandes de setores econômicos e de setores políticos que querem ver o combate ao trabalho escravo pelas costas, né? Sobre a FAST Initiative, que foi citada pela Cristiane no começo, eu só queria comentar uma coisa. A FAST Initiative, a Finance Against Slavery and Trafficking, ou seja, finanças contra o trabalho escravo e o tráfico de seres humanos, ela brotou de uma iniciativa que foi realizada entre 2018 e 2019, capitaneada pela Universidade da ONU, tendo como apoiadores, como patronos, os governos da Austrália, de Liechtenstein e da Holanda, chamada The Liechtenstein Initiative, em que 20 e poucos comissários representantes da sociedade civil, de grandes bancos, de grandes empresas financeiras, de outras, de governos, né, se juntaram para elaborar uma espécie de um blueprint, de um projeto, de uma proposta para que o setor financeiro combatesse o trabalho escravo e o tráfico de seres humanos. E eu fui um desses 22, 23 comissários representando o Brasil, e aí esses 20 e poucas pessoas do mundo inteiro, e a gente durante um ano ficou discutindo, e foi criado, e aí eu só termino, literalmente, acho que o meu tempo está terminando, e o pessoal já está me avisando disso aqui, mas eu termino pedindo para todo mundo que puder baixar o blueprint, baixar o material da FAST Initiative. Eu vou depois colocar o link para todo mundo para poder baixar, né? A Cristiane já está... Só para mostrar rapidinho isso aqui, porque eu acho que é importante vocês terem isso, que é isso aqui, gente. Olha, baixem a FAST Initiative. Isso aqui, esse é um documento muito grande, muito amplo, e esse documento, essa iniciativa, ela foi organizada por conta exatamente de um pedido do Conselho de Segurança da ONU e da Secretaria-Geral da ONU, e que isso aqui explica como o setor financeiro e como o setor produtivo pode combater o trabalho escravo nas suas áreas, seja com compliance, seja com knowing, showing, você revelar nomes e exatamente mostrar o risco por trás dessas empresas, usar criatividade em alavancagem, atuação para remediar problemas e projetos e prevenção. Então, por favor, baixem isso aqui. Isso aqui é importantíssimo, um dos melhores documentos que foram produzidos em todo o mundo para evitar que o setor financeiro seja envolvido no trabalho escravo e também para ajudar o setor produtivo a resolver os seus problemas. É isso, e obrigado. Leonardo, maravilhoso. Eu queria ressaltar o seu comentário, né, da importância da gente trazer informação de qualidade para as pessoas. Quando você narrou de forma tão didática a origem da lista suja e sua finalidade, como é simples estabelecer restrições de crédito para empresas que exploram o tráfico de pessoas ou o trabalho escravo, você nos contrapõe com notícias fantasiosas
daqueles que estão do lado que pretende acabar com as listas. E você nos mostra o quanto acabar com uma lista suja é algo ilógico e sem qualquer justificativa juridicamente, socialmente, politicamente válida. Então, Leonardo, agradeço e eu espero aqui continuar nesse debate com você. E agora, chamo a nossa querida convidada, a doutora Cristiane Vieira Nogueira, procuradora do Ministério Público do Trabalho, para continuar esse aprofundamento de reflexões e essa informação de qualidade para as pessoas. Bem-vinda, Cristiane. Olá, boa noite. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todas e a todos. Tenho estado como espectadora nas outras lives, acompanhando. Queria parabenizar mais uma vez pela organização desse webinário, a Asbrad, a Graziella, a Andréa, Cristiane. Realmente tem sido um sucesso, né? Muitos espectadores e informação de qualidade, como você está dizendo, Cris. É isso mesmo. Esse tema é muito interessante, o Sakamoto tratou já das normativas que há sobre isso, e já destacou que o Brasil é uma referência, né, uma referência nas políticas de combate ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas. Então, a minha abordagem ela vai ser específica sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho nessa matéria específica, do sistema financeiro. E o MPT tem uma atuação, talvez não seja tão conhecida das pessoas, inclusive dos que estão aqui nos assistindo e que sabem das nossas atuações no combate ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas, no sentido de participar das operações, de participar dos resgates, de ajuizar as ações civis públicas. E também não é segredo para ninguém que há muito tempo o Ministério Público do Trabalho atua nas cadeias produtivas, não é? Que a busca de responsabilização de quem realmente lucra com esse tipo de exploração. Porque, como a gente sabe, a exploração, a submissão de trabalhadores, de pessoas, a condições análogas às de escravo, o tráfico de pessoas, ele passa pela questão econômica. Não é uma questão de maldade, o Sakamoto sempre fala isso, né? É uma questão de lucro. Então, é feito um cálculo em cima disso. Então, há uma atuação para além da questão de direitos humanos, porque a gente sabe que esse é o núcleo central da atuação dos procuradores do trabalho nesse combate, nesse enfrentamento. A busca do respeito à dignidade das pessoas, à dignidade dos trabalhadores. Então, o respeito aos direitos humanos é a nossa atuação central. Mas, paralelo a isso, há toda uma atuação também com relação à concorrência desleal, a como as empresas que violam esses direitos obtêm ganhos com relação a outras que observam a legislação, que observam os direitos humanos, né? Então, a gente atua nesse sentido buscando fazer a conexão entre os tomadores, entre terceirizados, quarteirizados, a busca dos reais responsáveis, seja no trabalho rural, seja na indústria têxtil, seja na construção civil. Então, se busca uma conexão entre quem vai tomando, quem vai repassando o trabalho dentro da cadeia produtiva e se responsabiliza lá na ponta. A gente não, nas nossas ações civis públicas, nos nossos termos de ajustamento de conduta, não se responsabiliza diretamente os intermediários, aqueles que são, por exemplo, os chefes de turma dentro da construção civil, ou os gatos lá no rosto da Juquira, né, na preparação do pasto no interior do Brasil, do Pará, do Tocantins, do Mato Grosso, ou mesmo o dono da oficina de costura, que está na mesma situação daqueles costureiros. Então, se busca avançar, e para isso há uma série de teorias que são utilizadas, teoria da cegueira deliberada, que é fingir que não sabe o que está acontecendo na sua cadeia produtiva, deixar rolar, né, digamos assim, não exercer o controle, a devida diligência, não estabelecer um sistema de rotinas e procedimentos para realizar o controle da prestação de serviços na sua cadeia, a teoria dos contratos conexos, em que se busca quais são os objetivos dos contratos
dentro daquela cadeia, ainda que não haja uma conexão direta entre eles, que foi usada no sistema habitacional, na defesa dos direitos do consumidor, e se utiliza também aqui no direito do trabalho, e todas as teorias de responsabilidade civil novas, né, dentro do Código Civil novo. Então, essa construção, ela é muito sólida e reconhecida pela Justiça do Trabalho na nossa atuação. Mas chegou um ponto em que, especialmente naquele momento das grandes obras, dos grandes empreendimentos do PAC, da Copa do Mundo, das Olimpíadas que iam se realizar aqui no Brasil. Então, nós tínhamos imensas obras de hidrelétricas, de estádios de futebol, de conjuntos habitacionais mesmo. Então, a gente começou a verificar que isso realmente nunca é suficiente, né? A gente sempre busca alternativas criativas e eficientes para buscar e para efetivar e para tornar esse enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo mais forte. Então, a partir daquele momento, vários colegas em várias partes do Brasil começaram a observar que havia placas com financiamento de bancos nessas obras, nesses grandes empreendimentos. Então, a partir daí, foi criado um grupo de trabalho dentro da nossa Coordenação Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAET, um GT, né, um grupo de trabalho específico sobre instrumentos econômicos e governança. E esse estudo foi bastante aprofundado e muitas iniciativas foram tomadas. Algumas o Sakamoto até já citou, a partir das normativas existentes, por exemplo, do Banco Central, né, de proibição, a resolução de 2010, que proíbe que bancos públicos e privados concedam crédito rural a quem explorou trabalho escravo. Então, houve todo um trabalho de investigação sobre como estava sendo feito esse controle, se os bancos realmente estavam observando essa resolução do Banco Central. Houve uma investigação e foram identificados inúmeros casos de concessão para empregadores, para pessoas físicas e jurídicas que exploraram o trabalho escravo, em desobediência a essa resolução. Então, foram ajuizadas ações civis públicas, inclusive, contra alguns desses bancos, esse foi uma primeira questão, né? Porque a lista suja é um instrumento muito importante, precisa ser preservado, precisa ser fortalecido, e a observância da resolução, porque a lista suja ela é uma lista que publiciza esses empregadores, mas as consequências para isso estão fora da portaria interministerial que tratava dessa questão, né? Houve uma série de mudanças, mas uma das mais importantes era justamente essa, a proibição de financiamento. Isso era algo que assustava, algo que assusta, né? Porque ela ainda está vigente, mas precisa que seja efetiva, precisa que seja concretizada. Então, essa foi uma das iniciativas. Depois, a partir dessa resolução também que o Sakamoto já nos falou, do Conselho Monetário Nacional, a 4.327, que já é de 2014, essa resolução, ela determina que os bancos tenham políticas de responsabilidade socioambiental. E aí, a gente logo imagina de meio ambiente, né? Meio ambiente, a proteção da Amazônia, a questão do meio ambiente natural. Só que se fala em responsabilidade socioambiental. E, além disso, o meio ambiente abrange também o meio ambiente do trabalho. Então, nós fizemos uma investigação, esse grupo de trabalho, com relação aos 7 maiores bancos do país. Como eram suas políticas de responsabilidade socioambiental. E a gente viu que havia algumas muito bonitas, bem escritas, interessantes, com base em todos esses instrumentos internacionais aos quais o Brasil aderiu, né, os princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos da ONU, as diretrizes para empresas multinacionais da OCDE, os princípios para o investimento responsável da ONU. Então, eram citadas essas normativas, havia uma construção muito interessante, mas na prática, nada de direito do trabalho era observado, por exemplo. Então, como é que se vai falar em responsabilidade socioambiental sem uma análise, isso para os financiamentos, né? O nosso prisma foi o financiamento por parte de bancos a partir da análise prevista nas suas políticas de responsabilidade socioambiental. Para quem eu posso emprestar? E quais são os critérios que eu vou utilizar?
Então, eram muito frouxos esses critérios, não havia uma verificação da licença ambiental, por exemplo. Então, quando se falava numa fazenda de gado, se verificava IBAMA e essa questão específica do meio ambiente natural. Mas não era feita uma análise sobre se houve trabalho infantil em algum momento, se houve acidentes graves, como é o respeito ao meio ambiente do trabalho por parte dessas empresas e tráfico de pessoas e trabalho escravo. Então, a partir dessa investigação, nós ajuizamos ações contra todos esses bancos, essas ações ainda estão em curso, algumas têm sentença procedente, outras foi dito que não era competência da Justiça do Trabalho, outras foram improcedentes, todas estão em fase de recurso, mas foi uma experiência muito interessante levar para a Justiça do Trabalho e poder discutir isso aí e ampliar essa abordagem do que é uma política de responsabilidade socioambiental. Bom, eu acho que essas são as principais, as últimas iniciativas. Recentemente, também eu queria destacar a questão do decreto 9.571 de 2018, que traz as diretrizes nacionais sobre direitos humanos em empresas. Eu sei que é um pouco num plano principiológico, mas não deixa de ser um fortalecimento para esse tipo de abordagem, e queria destacar que é uma abordagem fundamental, muito importante, porque como o próprio nome aqui da nossa live fala, follow the money, né? É importante que haja esse combate a partir dos seus núcleos, de quem tem força dentro de uma cadeia produtiva. E quem é que tem mais força do que o banco e do que os financiadores? E falando nisso, eu queria também fazer uma última observação, Cris, eu sei que você já está aí, a postos, mas de uma outra atuação que foi quanto ao BNDES. Né? As primeiras discussões sobre essas questões quanto aos financiadores se deram no âmbito internacional, quanto aos financiamentos do Banco Mundial para esses grandes empreendimentos, mas no Brasil a primeira discussão foi com relação ao BNDES, especialmente porque esse Banco de Desenvolvimento tem aporte de recursos públicos muito forte. Então, foram as primeiras exigências feitas, né, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, que o BNDES observasse o respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos nos seus financiamentos. Então, há regramentos também internos do BNDES que são exigidos dos bancos para os quais ele também empresta, para que esses bancos emprestem para as empresas, e é algo que a gente precisa refletir bastante. Inclusive, há várias entidades aqui que atuam nesse enfrentamento e que recebem, por exemplo, destinações de ações civis públicas, de termos de ajustamento de conduta, e muitas vezes essas destinações são direcionadas para o FAT, né, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E o Fundo de Amparo o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, tem um percentual que vai para o BNDES, e muitas vezes o BNDES financia empresas que vão lá na ponta explorar trabalho análogo ao de escravo. Então, é necessário atuar em todas essas frentes. E é fundamental que, paralelamente à proteção dos direitos humanos, a gente também faça essa atuação forte com relação aos financiadores. É fundamental nessa luta. Obrigada e boa noite. Cristiana, suas reflexões, pelo menos em mim, despertaram uma grande vontade de fazer o mundo acontecer. Quando a gente escuta, né, esse tipo de coisa, e quando a gente pensa que a gente tem uma Constituição que reconhece o direito de propriedade, mas que logo a seguir esclarece que a propriedade vai cumprir, deve cumprir a sua função social, a nossa Constituição está dizendo que ela admite o poder, mas só poder com responsabilidade. E eu acho que se isso fosse um jogo infantil, não ia ter graça que o dono da bola não tivesse responsabilidade nenhuma sobre coordenar o jogo, já que ele é o dono da bola. Mas o que acontece no nosso setor financeiro e também, por vezes, nos setores patronais, a ideia de exercer o poder apenas pelo poder, sem nenhuma responsabilidade. É claro que dá trabalho você implementar um setor de acompanhamento a respeito da possibilidade de eleger uma pessoa que se candidata a um crédito sob a perspectiva de será que ele cumpre sua função social? É óbvio que se o banco resolver cumprir esse requisito já
desde, como o Sakamoto mostrou, desde 2003 já vigente no país, é óbvio que se ele quiser realmente cumprir isso, ele vai ter que se capacitar. Não vai apenas ser suficiente exigir declarações de que eu não exploro o trabalho escravo. Então, ele vai ter que gastar. E isso pode diminuir os seus lucros e, eventualmente, ligar os bancos àqueles que ele financia, sem considerar a sua história pregressa no que diz respeito a violações de direitos humanos. É tão injusto a gente pensar que quando uma pessoa comum vai pedir crédito, a vida dela pode ser devassada para verificar se ela é uma boa pagadora, e quando uma grande empresa que explora trabalho escravo quer fazer o mesmo, existe resistência em fazer uma consulta a uma lista pública que tem essa destinação. Precisamos evoluir muito nisso e eu queria devolver a palavra ao Leonardo Sakamoto para que continue as suas reflexões, temos ainda um tempo. Eu não estou encontrando no chat perguntas. Amigos, perguntem. O que der tempo de a gente pelo menos nominar e trazer para os participantes, vamos fazer. Leonardo, por favor, esteja de novo conosco. Opa, não, eu pensei que, como eu tinha falado tanto, na verdade, até extrapolei, peço até desculpa, né? Eu até falo assim, eu acho que agora não vou falar mais. Mas eu acho que tem um ponto interessante, sequência no que a Cris acho que apresentou, que eu acho que é bem importante o pessoal entender, que é o seguinte: essa relação estabelecida entre o setor empresarial diante dessas informações, ela acho que é extremamente relevante. Eu vou contar um caso para facilitar. Há uns 10, 15 anos, eu fui chamado no Congresso para falar, eu não sei se era a CPI da Terra, alguma outra coisa, mas eu fui falar numa comissão sobre a questão do trabalho escravo, e lá pelas tantas um deputado perguntou, e comentou, falou, eu queria que o senhor comentasse, porque esse instrumento comunista, 15 anos, hein, olha isso, esse instrumento comunista da lista suja do trabalho escravo, e aí eu falei, não, que isso atrapalha, eu falei assim, olha, deputado, eu acho estranho, porque há poucas coisas tão capitalistas como a lista suja do trabalho escravo, há poucas coisas tão capitalistas quanto o combate ao trabalho escravo, porque, na verdade, ele está forçando o quê? Ele está forçando o capital cumprir um contrato de compra e venda da força de trabalho, que é a base do capitalismo. E a lista suja garante informação para que a economia funcione a contento, né? Para que as pessoas possam, para que as empresas possam decidir onde que elas colocam dinheiro, onde é que elas investem o dinheiro, de quem que elas compram, de quem que elas não compram. O contrário a isso seria uma economia planificada em que o Estado obriga A a comprar de B e B vender para A, né, como na União Soviética. E aí, se o senhor quiser, a gente pode voltar a esse exemplo. Ele ficou meio bravo e foi embora. Mas o fato é que eu acho que é um exemplo interessantíssimo, porque existe uma avenida para se trabalhar nisso, e não é por conta de que as empresas são boazinhas ou não são boazinhas, né? Não tem a ver com isso, tem a ver com dinheiro, tem a ver com risco, né? Se não há risco, se o risco ele não é percebido, as pessoas vão explorar o trabalhador. Agora, quando a exploração do trabalhador, da trabalhadora, o tráfico, o trabalho escravo, gera perda de dinheiro ao invés de gerar ganho de dinheiro, é claro que as pessoas vão pensar duas vezes, vão fazer um cálculo bastante forte. Quando as pessoas, e um cálculo a respeito do tamanho do impacto que pode causar a uma marca. Vamos colocar da seguinte forma: quando você compra Coca-Cola, você não está comprando um refrigerante, um líquido gasoso com caramelo e extratos vegetais. Você está comprando alegria, felicidade, descontração. Quando você está comprando um carro forte, 200 cavalos, você não está comprando um meio de transporte. Você está comprando liberdade, você está comprando felicidade, você está comprando tudo aquilo, na verdade, que você não pode ter, porque você trabalha demais e tem que descontar num produto. Enfim, só que cada produto, a sociedade, né, ela faz com que cada produto signifique alguma coisa,
né? E assim vende-se um produto e através do consumo desse produto você consome aqueles elementos, né? Agora, o fato é o seguinte, quando uma imagem, quando uma marca é associada a uma outra ideia, como degradação, escravidão, falta de liberdade, morte, tortura, é claro que isso leva a uma perda da marca. O maior ativo de uma empresa é a marca que ela tem. E isso, na verdade, leva a empresas terem medo de se relacionar com outras que sejam flagradas com trabalho escravo, de financiar. Então é o seguinte, é uma questão de gerenciamento de risco, de análise de risco. Agora, se a gente fosse, e para terminar, se a gente fosse conversar aqui durante horas, né, inclusive sobre o documento da Fast Initiative, que eu acho interessantíssimo para vocês poderem avaliar depois, poderem ler depois com calma, né, vocês vão ver que o combate ao trabalho escravo, do ponto de vista o combate ao trabalho escravo, do ponto de vista do setor financeiro, ele ultrapassa esses elementos que a gente conversou aqui, de você garantir informação, do setor financeiro checar a informação, do próprio Ministério Público fazer com que o setor financeiro siga regulações que estão dadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. E ao redor do mundo estamos desenvolvendo ferramentas interessantíssimas, e há exemplos nos Estados Unidos, em Singapura, na China, na Austrália, na Holanda, em vários lugares, de quê? De inteligência artificial sendo usada para verificar comportamentos de contas, por exemplo, contas de pessoas que estão ligadas ao tráfico de mulheres para exploração sexual e que ganham dinheiro com essas mulheres vendendo imagens, vendendo interação com usuários em redes sociais, em vídeos, etc. Então, tem sistemas que já localizam isso, verificam o tipo de comportamento e dão um alerta, que pode ser usado de um alerta para as autoridades poderem fazer uma investigação, descobrindo se há uma relação de tráfico de seres humanos lá, porque tem determinados comportamentos, pagamentos no cartão de crédito que podem estar relacionados com isso. Eu não estou falando de pornografia, estou falando de tráfico de seres humanos e utilização dessas pessoas para esse tipo de lucro. Então, tem inteligência artificial, tem outros processos. Você tem uma das questões também importantíssimas que envolve o setor financeiro, é a questão bancária. Pode parecer muito bobagem, a gente está aqui, provavelmente quase todo mundo aqui tem conta em banco, só que a maioria dos cidadãos do mundo não tem, né? E só o fato de não ter conta em banco, porque às vezes não é nem alfabetizado, isso dificulta. A Cris pode falar quantas vezes um gato, um contratador de mão de obra, fala, vou ficar com o seu dinheiro que eu vou guardar porque é mais arriscado, que você não tem onde deixar. Então tem formas, tem contas que estão sendo abertas ao redor do mundo, tipos de contas que facilitam muito trabalhadores para não serem explorados, contas que vão ser acionadas de uma forma muito simples por celulares comuns, normais, muitas vezes sem crédito, né, para garantir que esses trabalhadores recebam, vá para a conta, não fique na mão, porque garantir que dinheiro fique na mão de gato é em si uma forma de prender esses trabalhadores. Então, ou seja, tem muitos elementos que estão sendo discutidos, que estão sendo avaliados, regulações ao redor do mundo, discute-se hoje, aí a minha última intervenção, discute-se hoje ao redor do mundo, dentro do âmbito das Nações Unidas, né, a criação de um grande tratado internacional de empresas de direitos humanos para tornar os princípios norteadores de empresas de direitos humanos, que hoje são voluntários, em princípios chamados vinculantes, ou seja, obrigatórios. Hoje as empresas podem ou não podem seguir os princípios de direitos humanos da ONU. A ideia é que os países assinem um tratado para que obriguem as suas empresas a adotar esses princípios. Se isso acontecer, as empresas vão poder responsabilizar, os países podem responsabilizar suas empresas, mesmo em atividades que elas façam chamadas outseas, fora das fronteiras. Então, por exemplo, e aí eu vi a Cris já aqui, então encerrando, uma empresa nos Estados Unidos que está instalada em Bangladesh pode, e a empresa em Bangladesh está explorando trabalhadores lá, a empresa norte-americana, os Estados Unidos pode pressionar a empresa a adotar um comportamento diferente com os trabalhadores em Bangladesh. É claro que, em última instância, a gente sabe que as pessoas vão explorar no Bangladesh, no Brasil, na Etiópia e em outros lugares, não é porque lá é mais legal explorar a gente, mas é porque o trabalho é mais barato, ou porque a regulação do trabalho é diferente, é mais fácil explorar, não tem sindicato forte, entre outras coisas. Mas ajudaria muito se o mundo atuasse de uma maneira única,
atuando no sistema financeiro, atuando no sistema produtivo para evitar trabalho escravo. E isso também é uma das coisas discutidas nesse documento. É isso. Sabe, Leonardo, quando começaram a propagar aquele bordão "There's no alternative", que era sobre a avalanche neoliberal que nos tomou e que hoje em dia é um tsunami, é uma coisa horrorosa que nós estamos vivendo, mas quando começou-se aquilo, o que se queria era que todos nós acreditássemos que não havia como fazer frente ao capitalismo predador. E o que você nos traz agora é a demonstração de que sim, existem muitos meios de controlar os efeitos perniciosos da acumulação desenfreada de capital, e nós não estamos falando de comunismo, mais uma vez, ressaltando, nós estamos falando de como fazer com que o capitalismo seja um sistema bom para mais pessoas do que ele é hoje. Eu queria saudar, nós temos aqui 2 perguntas, eu provoquei a audiência sobre a importância de fazer perguntas, e o Mário Lúcio Caetano da Silva fez pergunta, mas já vou avisando, não vai dar para responder, Mário, porque as suas perguntas são muito complexas. Mas eu vou apenas citar. Ele perguntou por que no governo atual destruíram o Ministério do Trabalho, e perguntou por que há uma mentalidade dos empresários de explorar os trabalhadores em pleno século XXI. Gente, isso daria uma nova live e, infelizmente, nós estamos caminhando para o final. Mas deixamos uma cereja desse bolo. E agora eu queria chamar a Cristiane Vieira Nogueira para dar sua última palavra e também para nos comentar sobre uma coisa excelente que vai acontecer agora no final de julho, né? A doutora Cristiane esclarece isso. Nós temos o lançamento que a doutora Cristiane já vai explicar para vocês todos. Escutem até o final, nos acompanhem e prestigiem o que a Cris vai comentar agora. Bom, essa pergunta foi do Márcio, né? Essa mentalidade, Márcio, sempre existiu e sempre existirá, né? Da exploração do homem pelo homem, né? Do ser humano pelo ser humano. Por isso que é tão importante ter uma legislação forte que barre isso aí, ter a atuação do Estado e ter uma atuação da sociedade civil organizada, que é só isso que vai fazer esse contrapeso, porque isso aí é uma mentalidade que está posta, que é do humano. Bom, mas eu queria agradecer pela oportunidade de fazer agora vai ser a hora do jabá, da propaganda, agradecer, inclusive, a vários que estão aqui na plateia, porque muitos e muitas são autores e autoras desse livro. Então, em comemoração ao mês de enfrentamento ao tráfico de pessoas, no dia de enfrentamento, que é o dia 30 de julho, nós faremos o lançamento desse livro, Tráfico de Pessoas, uma visão plural do tema. Ele é um produto do grupo de trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas que existe no Ministério Público do Trabalho. Foram 3 anos de atividades com participação em diversas ações de exploração sexual, de tráfico de pessoas para exploração sexual, e também para o trabalho em condições análogas às de escravo, e a partir dessas discussões e dessa análise, dessa aproximação do trabalho escravo com relação ao tráfico de pessoas, o resultado dessas reflexões está posto aí nesse livro, vai ser por meio de um podcast, a Grazi já falou ali, a Dalila e a Graziela são autoras, a Cristiane Sbalqueiro é uma das autoras, a Andréa Gondim também, a Priscila do Núcleo de Tráfico aqui do Ceará, várias pessoas que passaram por aqui. Então, é uma abordagem prática de atuação de diversos órgãos públicos no enfrentamento ao tráfico de pessoas, de entidades da sociedade civil e da academia também, professores e também dos movimentos sociais, né? Uma autora que é trabalhadora sexual, trabalhadora do sexo, né? Então, que também faz essa abordagem. Então, realmente é uma visão plural. Então, a gente queria convidar a todas e todos para ouvir esse podcast. O livro vai ser gratuito, vai ser distribuído no formato. Então, no dia 30, vai ser disponibilizado. Muito obrigada. Amigos, eu queria apenas, assim, sem palavras, porque achei esse episódio espetacular, a profundidade, né, com que vocês conhecem esse assunto e o quanto ele pode nos gerar de promessas de um futuro melhor, caso a gente consiga salvaguardar a nossa Constituição Federal, que preconiza um Estado social,
um Estado democrático de direito. Eu passo brevemente a palavra ao Dr. Sakamoto para que se despeça da nossa audiência e a Cristiane Vieira Nogueira para que nos dê juntos todos aqui um tchau para a nossa equipe. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que não podem perder o episódio de amanhã, uma homenagem ao jornalismo investigativo, aqueles valentes jornalistas que se dedicam a fazer reportagens arriscadas para compreender e destranhar e desbaratar redes que exploram o tráfico de pessoas. Não percam, amigos. Amanhã, jornalismo investigativo é o tema da websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Meus caros. Cris, quer comentar? Bem, eu queria dar um abraço. Eu já me despedi, né? Já falei, fiz a minha propaganda, já dei tchau, já fiz as homenagens, e já dei boa noite e já agradeci. Então tá com você. Eu vou deixar só um abraço para todo mundo, agradecer novamente o convite para estar aqui e uma boa noite a todos e todas. Então, coletivamente, nos despedimos de vocês. Esperamos vocês amanhã no que será o 13º episódio da nossa websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Um projeto do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Asbrad, colaboração da Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. Um abraço, amigos. Até amanhã.